Olá, meu querido aluno, seja muito bem-vindo à nossa aula de Direito Administrativo. Nós vamos tratar agora da administração pública direta e administração pública indireta. Você já sabe dos conceitos de administração pública no seu sentido formal, orgânico ou subjetivo. Formal, orgânico ou subjetivo, que é retratado pelas pessoas que exercem a função administrativa. São as pessoas políticas, a União, Estado, DF, municípios, e as pessoas administrativas, autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas. Ao lado disso, nós temos a administração pública no seu sentido material. O sentido material diz respeito à substância do ato, é o sentido também chamado de objetivo, que não diz respeito a quem pratica a função administrativa, mas à função administrativa propriamente dita. O que nós vamos tratar aqui agora, essa divisão, essa distinção entre a administração direta e a administração indireta, parte do conceito de administração pública pelo seu viés, pelo seu sentido subjetivo, orgânico ou formal. Então, vou falar de novo. Aqui, nós vamos estudar administração pública direta e indireta, que é um estudo mais minudente, mais específico em relação à administração pública, em seu sentido formal, orgânico e subjetivo. A administração pública pode ser direta ou indireta, e antes de ingressar no estudo das características, das peculiaridades e das entidades que compõem cada uma delas, nós vamos tratar das técnicas administrativas, da organização administrativa por meio das técnicas chamadas de descentralização e desconcentração. Beleza? Primeiro, nós vamos tratar da centralização. Antes ainda da descentralização e da desconcentração, nós vamos falar do exercício, do desempenho da função administrativa de forma centralizada. Tá. Imagine você a seguinte situação. A função administrativa abrange a organização de todos os poderes e de todos os entes da federação. Então nós temos União, Estados, DF, municípios, os seus respectivos poderes, que apesar de terem suas funções típicas, atipicamente todos eles exercem função administrativa, todos eles se auto-organizam, todos eles se escalonam de maneira hierárquica, todos eles possuem um regime jurídico administrativo próprio. Isso quer dizer que a amplitude da função administrativa dentro do Estado Federal brasileiro é muito grande. Então seria impossível que esse exercício fosse realizado por apenas um órgão, por apenas um agente, ou que fosse de forma tão centralizada que isso fosse acometido a um único lugar. Então você imagine, não precisa pegar nível de Brasil, imagine você uma cidade, um município que tenha na prefeitura municipal só uma repartição. Isso é humanamente, isso é administrativamente impossível. Você entra numa prefeitura, você tem o setor de tributação, você tem o setor de licenciamento ambiental, você tem o setor de licitação, você tem o setor de orçamento, você tem tudo setorizado para que se facilite, para que se organize a atividade administrativa de uma maneira que isso seja prestado com maior efetividade, com maior eficiência e, em algumas situações, como forma de desburocratização. Tá? Tranquilo isso? Entendida essa necessidade de fracionar o exercício da função administrativa, sob pena de impedir o seu próprio funcionamento? Tranquilo. Isso pode ser feito através dessas técnicas que nós vamos estudar. A centralização aqui eu não trouxe como um sinônimo de um único órgão, uma única repartição, uma única pessoa desempenhando a função administrativa em todo o território nacional. Não, não é isso. A centralização aqui diz respeito ao desempenho da função administrativa diretamente pelas entidades, ou entes políticos. Quem são os entes políticos? São os entes que possuem autonomia política na Federação Brasileira. Quais são esses entes? União, Estado, DF e município. Então nós temos aqui entes com autonomia política, a União, os Estados, o DF e os municípios. Interessante, municípios. Interessante lembrar, uma coisa que eu falei aqui, mas talvez eu tenha falado muito rápido, é que todos eles, entes políticos, possuem
a sua própria subdivisão orgânica dos poderes. Então nós temos os poderes executivo, legislativo e judiciário, à exceção dos municípios, que têm autonomia política, exercem a atividade administrativa de maneira centralizada também, mas não possuem poder judiciário. Isso não influencia na autonomia política dos municípios. Tá? Foi só uma opção do Constituinte em não atribuir um poder judiciário específico para os municípios. Então aqui nós temos União, Estados, DF e municípios desempenhando as suas atividades de maneira centralizada, quer dizer, eles mesmos fazendo, de acordo com as suas próprias personalidades jurídicas, olha só, aqui a gente já começa a a ver o desenho da coisa começando a acontecer. Então, a União, Estados, os DF e os municípios, eles são entes políticos. Entes políticos. Não são pessoas administrativas, são entes políticos. Quando eles mesmos desempenham as suas atividades, eles são detentores, são titulares do poder, são titulares da função administrativa e ainda exercem eles mesmos essa função, nós estaremos tratando da técnica de centralização administrativa. Eles centralizam numa única pessoa jurídica, porque eles são dotados de personalidade jurídica, centralizam numa única pessoa jurídica o exercício das funções administrativas. É claro que não é a União, como um prédio só da União, desempenhando todas as funções. Como que eles vão fazer isso de maneira a não prejudicar o bom andamento dos trabalhos, a não atrapalhar essa especialização que é necessária para o bom desempenho da função administrativa? Eles vão fazê-los por meio da criação de órgãos. Esses órgãos, entidades que não possuem personalidade jurídica. E a atuação do órgão é imputada diretamente à pessoa jurídica que o criou, à pessoa jurídica que deu origem a esse órgão, a que ele é vinculado, ou melhor, a que ele é subordinado. Tranquilo? Então aqui nós temos eles com personalidades jurídicas e temos eles também como possuindo a subdivisão interna dos poderes. Poder executivo, cada um deles tem o seu poder executivo, o poder legislativo, e, à exceção dos municípios que não possuem poder judiciário, os outros possuem poder, coloquei aspas ali, não coloquei aqui, poder judiciário. Lembrando que nós estamos tratando de administração pública, nós estamos tratando de função administrativa. Poder legislativo e poder judiciário, eles têm as funções típicas dele. O legislativo é legislar, produzir lei, e o poder judiciário é aplicar o direito a um caso concreto. Nessas funções típicas, eles não desempenham função administrativa. Eles desempenham a função administrativa aqui como função atípica, como a forma de organização, como o provimento de seus cargos, como o escalonamento de seus agentes, tudo como uma função atípica. Diferente do Executivo, que tem como a própria função estabelecida pela Constituição Federal o desempenho da administração pública. Vamos lá. Isso é o exercício da atividade administrativa, da função administrativa, de maneira centralizada. Como decorrência dessa centralização, eu já iniciei o papo. A decorrência dessa centralização é a possibilidade, ou melhor, a realização da atividade administrativa de maneira especializada dentro da própria pessoa jurídica de direito público, dentro do próprio ente político. Então, o ente político, ele mesmo desempenha a função administrativa. Então, a União tem a atribuição de desempenhar as atribuições da Polícia Federal. A Polícia Federal é um órgão da União. Tudo que a Polícia Federal fizer é imputado à União. A Polícia Federal não possui personalidade jurídica. Quem possui personalidade jurídica, no caso, é a União. Então, a União, para que, por exemplo, venha desempenhar melhor as suas atividades, quando ela opta pela técnica de centralização administrativa, ela precisa, ainda assim, se subdividir. Então, a União se fraciona em órgãos. E esses órgãos é que vão desempenhar a atividade administrativa em nome da União. Aí nós vamos estar diante do fenômeno da desconcentração administrativa. Note que eles não são opostos, eles são conceitos complementares do que a gente está trazendo aqui. A centralização leva a pessoa jurídica política, ao ente político,
se valer da técnica de desconcentração para que seja mantida a possibilidade de especializar a prestação de determinado serviço. Está tranquilo aí? Então você já imagine aqui ó, a desconcentração ocorrendo nesse seguinte aspecto. Ó. Nós temos aqui em cima a união. A união é ente político. Então quem tem personalidade jurídica é a união. Pessoa jurídica de direito público. A união, ela vai desempenhar as suas atividades por meio do fracionamento da sua estrutura. Uma organização, a palavra já vem de órgão, ela vai desempenhar as suas atividades administrativas, a sua função administrativa pelo meio do fracionamento, do desempenho dessa função entre diversos órgãos. Um desses órgãos, Presidência da República. Outros órgãos que desempenham as funções da União, ministérios. Então vamos por aqui, Ministério da Defesa. Exemplo, tá? Não vai ter tudo aqui, até porque é ministério pra caramba. Ministério da Justiça, vai ter o Ministério do Desenvolvimento, vai ter o Ministério do Planejamento, o MPOG. Tudo isso aqui, ó, é órgão da União. E como que funciona a estrutura orgânica? Tudo que o órgão pratica, ele vai ter um juízo de imputação à pessoa jurídica que o criou. Então, quando o presidente da República, no exercício de suas atribuições, de suas funções, pratica um ato, esse ato é como se a própria União estivesse praticando. Então, se o Ministério da Defesa, ou se um órgão vinculado, porque isso aqui vai tudo se ramificar, ó, vai se distribuir. Se um órgão vinculado ao Ministério da Defesa praticou um ato lesivo a um particular, por exemplo, quem que vai responder uma eventual ação de indenização? A União, como a única entidade personificada aqui, ó. Todos esses outros são entes despersonificados. Então, desconcentração é isso, é dividir, especializar a função administrativa que é realizada pelo próprio ente político, que optou para segurar para si esse desempenho dessa função administrativa, ele se especializa mediante a criação, a sua subdivisão, o seu escalonamento em órgãos. E todos os atos praticados por esses órgãos são imputados à pessoa jurídica que o criou. Estado pode criar órgão? É evidente que pode criar órgão. O exemplo da prefeitura que eu dei, cada um desses setores dentro da prefeitura são órgãos específicos para tratar de determinados assuntos. Então, todos os entes políticos têm a capacidade de se valer da técnica da desconcentração administrativa. Como que, na época que eu estudava para provas, né, que eu ainda estudo, gravava isso aqui, ó, desconcentração, nós temos um O aqui de órgão. De órgão. Na desconcentração, portanto, nós temos apenas uma pessoa jurídica. Tudo isso que eu estou falando, no meu superorganograma aqui, a única entidade dotada de personalidade jurídica. Vamos utilizar a Polícia Federal aqui, de novo, como órgão da União. Então nós temos a União, a entidade personificada que está nos representando aqui. Da União, nós temos, junto com os outros ministérios, o Ministério da Justiça. Do Ministério da Justiça, nós temos... Vai ter muito mais coisa entre uma coisa e outra, tá? Porque o organograma da polícia é muito mais complexo do que eu vou simplificar aqui, mas é só para a gente entender. Vão ter as superintendências regionais. Superintendências regionais da... Aliás, vai ter o DPF, Departamento de Polícia Federal. Junto ao Ministério da Justiça, ao lado de outros órgãos muito importantes, nós temos o Departamento de Polícia Federal. E o Departamento de Polícia Federal vai se subdividir em superintendências regionais da PF, que vai se subdividir, por sua vez, em delegacias da Polícia Federal. Tudo isso, todo mundo que está envolvido, e todos os que eu omiti aqui no meio, são órgãos. Nenhum deles possui personalidade jurídica. Nenhum deles possui personalidade jurídica. E a ausência de personalidade jurídica leva à conclusão de que eles não podem, não têm capacidade processual, por exemplo. Alguns órgãos
alguns órgãos podem estar em juízo na defesa de suas prerrogativas constitucionais. O exemplo que tem normalmente é relacionado à Câmara dos Deputados Federais, o Congresso Nacional, mas órgãos com a competência definida especificamente na Constituição Federal podem estar em juízo para defender as suas prerrogativas institucionais. Mas esses órgãos que a gente está tratando aqui, eles não têm capacidade para estar no polo passivo ou ativo de uma ação judicial, por exemplo. Então, o delegado de Polícia Federal aqui embaixo, ó, torturou o cidadão no momento da prisão. Trancou o cara lá e encheu ele de porrada. Quem que vai responder por esse ato de um agente público, integrante de um órgão público, vinculado a outro órgão, vinculado a outro órgão, vinculado a outro órgão e a união? Se todo mundo aqui, ó, ninguém tem personalidade jurídica. Somente vai ter a possibilidade de ingressar com ação contra a União. União é o único ente personificado. Então veja, na desconcentração nós temos órgãos e apenas uma pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica vai responder pelos atos praticados num regime de imputação da vontade. Você imputa a vontade do agente, a vontade do órgão e a vontade do órgão à própria pessoa jurídica de direito público. Tranquilo? Então eu trouxe aqui algumas características dos órgãos, como o conceito trazido pela doutrina, esse conceito de centros de competência, ou feixes de competência. Centro de competência, quem fala é o Eli Lopes Meirelles. Implica nessa subdivisão promovida pela pessoa política em estabelecer determinadas competências, essas competências são fixadas em lei, a um determinado órgão. Então, os órgãos são considerados centros de competência. Eles têm uma atuação vinculada àquela competência legalmente estabelecida. A relação entre os órgãos e a pessoa jurídica é uma relação de imputação. Aqui é a teoria do órgão estabelecida pelo alemão Otto Gerke, que veio em contraposição às teorias do mandato e da teoria da representação. Antes, os doutrinadores afirmavam que a pessoa jurídica era responsável pelo ato do órgão porque havia uma relação de mandato. Se estabelecia uma procuração em favor do agente. O Estado dava uma procuração para o agente agir em nome do Estado. E daí as críticas eram exatamente nesse sentido. Falaram, olha, o Estado não dá procuração para ninguém. Não pode ser uma relação de mandato. Também não pode ser uma relação de representação, porque a representação no direito civil, no direito privado, é dada aos incapazes, aos menores, aos tutelados. E nessa hipótese o Estado também não é um incapaz. O Estado tem plena capacidade jurídica. Logo, afastou-se as teorias do mandato e a teoria da representação e adotou-se a teoria do órgão, que exatamente estabelece isso, que a relação entre a pessoa jurídica que cria o órgão, a pessoa jurídica que subordina o órgão, é uma relação de imputação. Tudo que o órgão pratica, por meio de seus agentes, é imputado diretamente à pessoa jurídica, no exemplo que eu dei. E a ausência de personalidade jurídica. Aqui na desconcentração a gente tem somente um cara com personalidade jurídica, que é a própria pessoa política. Beleza? Tranquilo até aqui? Seguimos então. Tá. Nós estamos falando de centralização. Nós estamos falando do próprio ente político, da própria União, do próprio Estado, do próprio município, do próprio Distrito Federal, praticando em nome próprio, por meio de seus órgãos, a atividade e a função administrativa. Agora, nós temos isso na centralização e na desconcentração. Agora nós temos o inverso. O próprio Estado, ele se vale, ele opta por criar uma pessoa jurídica distinta da dele. Uma outra pessoa jurídica para o desempenho da função administrativa, como forma de ou conferir maior independência, ou conferir maior rigor técnico, ou uma forma de desburocratização da atividade administrativa. Ele opta por estabelecer uma nova personalidade jurídica, uma outra personalidade jurídica, e acomete aquela personalidade jurídica nova da prática da função administrativa. Aqui, nós não vamos estar diante de pessoas políticas. A pessoa política cria por lei ou autoriza a criação dessas outras pessoas jurídicas, que na verdade são pessoas administrativas. Então, na desconcentração, nós temos o O lá, desconcentração, presta atenção. Na desconcentração, apenas
personalidade jurídica do ente político. Na descentralização, nós temos o ente político que cria outras pessoas jurídicas. Então aqui nós não temos apenas um ente com personalidade jurídica. Nós temos o ente político criando pessoas administrativas para exercer a função administrativa. Pessoas administrativas, portanto, não se confundem com pessoas políticas. As pessoas políticas são só 4, que é a União, Estados, DF, municípios. É só lembrar quem pode fazer lei. Pessoas políticas são as pessoas que têm, de fato, autonomia política, que podem fazer leis. E as pessoas administrativas são essas outras pessoas criadas pelo ente político para o desempenho dessa função administrativa, que, na verdade, são 4 também. Autarquia, fundação pública, a empresa pública e a sociedade de economia mista. São só essas 4. Então nós temos 8 entidades integrantes da administração pública, sentido amplo. 4 fazendo parte da administração pública direta, que são as entidades políticas, e 4 fazendo parte da administração pública indireta, que são as pessoas administrativas. Todas elas com personalidade jurídica própria. Então imagine você que a União vem por meio de uma lei, imagine você não, vamos trazer um exemplo real e prático. A União estabelece uma lei federal que cria o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, uma autarquia previdenciária que tem por objetivo promover a administração, fiscalização e concessão de benefícios previdenciários. INSS, autarquia federal criada por lei, vinculado à União, é o Ministério da Previdência Social. Se o INSS, por meio de seus agentes, praticar um ato lesivo a um particular, por exemplo, é o próprio INSS que vai constar no polo passivo da ação, porque ele detém personalidade jurídica própria, ele detém inclusive patrimônio próprio. No exemplo do órgão, não. O negócio vai parar direto na União. Em relação à administração pública indireta, com uma autarquia, por exemplo, a autarquia vai responder diretamente pelos seus próprios atos e o seu próprio patrimônio vai responder pelas eventuais dívidas resultantes dos seus atos. Então, se tiver uma pretensão previdenciária de que dependa a fiscalização, a concessão do benefício por parte do INSS, quem vai estar no polo passivo da ação é o próprio INSS. Porque a autarquia possui personalidade jurídica própria. Além da personalidade jurídica própria, nós temos uma outra característica que é comum a todas as pessoas jurídicas da administração indireta, por meio da descentralização. E aqui, nós temos um E também, que é para diferenciar da desconcentração. Um E de ente. Não é ente político que eu estou tratando agora, mas é ente. Ente administrativo. Então lembre-se, descentralização, estamos diante de um ente, de uma entidade diferente da própria pessoa política. Na descentralização, as pessoas administrativas são sempre, por força de mandamento constitucional, criadas ou autorizada a sua criação por meio de lei específica. A Constituição Federal vem e fala assim, olha, querido, para criar as autarquias as autarquias serão sempre criadas por lei específica. E as sociedades de economia mista e fundações e empresas públicas terão a sua criação autorizada por lei. Tá? Então vamos gravar isso aqui. Entidades integrantes da administração indireta, por meio da técnica de descentralização administrativa, são sempre criadas ou têm a sua criação autorizadas por lei. O que a banca normalmente gosta de trazer nessas questões sobre a criação ou autorização de criação? Eles gostam de inverter, né, falar que a autarquia será autorizada por lei, a criação de autarquia será autorizada por lei, e eles gostam também de afirmar que a criação dos integrantes da administração indireta, pessoas administrativas, depende de lei específica. E depende de lei específica. E aqui não há distinção entre criação e autorização. Por quê? Porque você sempre vai ter que ter uma lei. Ou é a própria lei que cria
a entidade, a própria lei que cria a pessoa administrativa, no caso da autarquia, por exemplo, a autarquia vai ser criada por lei. Ela passa a existir no mesmo momento em que a lei passa a produzir os seus efeitos. Então a lei estabelece a criação da autarquia, publicou a lei, a própria lei já dá vida para essa autarquia. No caso das empresas públicas, sociedade de economia mista, elas terão a sua criação autorizada. Mas tem que ter lei? Tem que ter lei. Então depende também de lei. O CESP adora fazer esse tipo de pegadinha, porque daí você fala, não, eu sei que uma é criada e a outra é autorizada. Mas as duas dependem, daí você escorrega nessa casca de banana do CESP. Então, muito cuidado. Vai ter a criação autorizada por lei. Nessa hipótese, a sociedade de economia mista e as empresas públicas vai ter uma lei autorizando a sua criação, e a criação é feita como nas pessoas jurídicas de direito privado que elas são. Que é mediante o estabelecimento de um estatuto, de seu ato inicial, seu ato inaugural, registrado no órgão próprio que tem essa atribuição de registro de pessoas jurídicas. Beleza? Então, autarquia criada por lei e sociedade de economia mista. Empresas públicas e fundações públicas de direito privado terão a sua autorização para a sua criação em lei específica. A Constituição exige também que, para que essas empresas venham a possuir subempresas, empresas subsidiárias, também deverá haver autorização específica. Então vamos imaginar que Petrobras é uma sociedade de economia mista criada com a autorização para sua criação pela União. E a Petrobras tem várias empresas subsidiárias. Dentre elas a Transpetro, por exemplo, que é uma empresa de transportes vinculada à Petrobras. Para que haja a criação da Transpetro, tem que ter também uma autorização, por lei específica, para a criação dessas subsidiárias. O interessante aqui é que o Supremo entendeu e entende que a criação de subsidiárias pode vir autorizada na própria lei que autoriza a criação da empresa pública ou sociedade de economia mista. Então vamos imaginar o exemplo. A Petrobras teve a sua criação autorizada por uma lei e a mesma lei já autoriza a criação de algumas subsidiárias. Nessa hipótese, segundo o Supremo, o ato é válido, a autorização legal é válida, não precisa ter diplomas separados. Beleza? Então isso aí, tranquilo? Centralização, descentralização e desconcentração administrativa. Então vamos lá, seguindo aqui nós temos os integrantes, que eu já tinha escrito aqui para você. Os integrantes são integrantes da administração indireta, na verdade. São criadas em decorrência da técnica de descentralização administrativa. São as autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mistas e fundações públicas. Não está aqui, mas eu vou colocar. Fundações públicas. Fundações públicas. Então, esses 4 caras aqui são os integrantes da administração pública indireta por meio da técnica de descentralização administrativa. É isso aí. A gente fica por aqui. Um grande abraço para você e até a próxima.